E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à resolução da tarefa online 17. Vamos ver o passo a passo de resolução de todas as questões envolvidas aqui nessa tarefa. Então vem comigo aqui nessa primeira questão. Ó. Essa primeira questão diz o seguinte, que em 2017, até o mês de agosto, o estado do Rio Grande do Norte atingiu uma marca aqui de 1.500 assassinatos, sendo 392 deles na cidade de Natal e 150 em Mossoró. Se um pesquisador do óbvio vai selecionar um desses casos de assassinato para investigar, a probabilidade de ele selecionar um assassinato de Natal ou de Mossoró é aproximadamente quanto? Deixa claro antes de tudo que esse ou não é excluindo Natal ou excluindo Mossoró. Tá? Esse ou na verdade vem nos apontar isso aqui, que será uma soma da probabilidade de selecionar um caso em Natal e de selecionar um caso ou de selecionar um caso em Mossoró. Então, vamos ver aqui a probabilidade de se selecionar aqui, desse investigador selecionar um caso em Natal. Então, probabilidade. Não vamos fazer aqui por regra de 3. Vamos fazer por casos favoráveis sobre casos possíveis, tá? É o que eu quero que aconteça, ou seja, sair um caso lá de Natal, tá? Então, nós temos lá 392 casos sobre os casos totais, que são 1.500. Quando você resolver esse tipo de coisa aqui, para a gente ganhar tempo, você vai ter que esse resultado aí vai dar aproximadamente 26,13%. Em Mossoró, a probabilidade de se retirar aí um caso de Mossoró será esse aqui. Probabilidade que eu quero que aconteça, ou seja, tenho 150 casos, pode sair qualquer um deles, sobre os casos possíveis, 1.500. Corto esse cara com esse cara, fica 15 por 150, e isso vai dar 10%. Tá? Por fim, a probabilidade, na verdade, de selecionar Natal ou Mossoró é aproximadamente, vou colocar probabilidade total, tá? PT. É 26,13% somado com 10%, que dá igual a 36,13%, que é 36,1. Aqui, letra C de Cristo. Questão 22. Bacana essa primeira questão. Questão 22 diz assim, ó. Uma forma utilizada para medir o índice de violência de determinado local é a quantidade de assassinatos por 100 mil habitantes. Se em 2016 um estudo sobre violência apontou que em uma cidade brasileira registrou aqui 81,5 mortes por 100 mil habitantes. Sabendo que essa cidade tem uma população estimada de 2.700.000 habitantes, o número total de assassinatos registrado nessa cidade no ano de 2016 é de quanto? Então, informação, o que é que nós temos aqui? Que inicialmente aqui são 81,5 mortes por cada 100 mil habitantes. Deixar aqui abreviada. Então, eu tendo uma população aqui de 2.700.000 habitantes, isso dará um total aproximadamente de quantas mortes? E aí eu já posso eliminar esses zeros aqui, ó. Esses 3 zeros vem embora com esses 3, esses 2 vem com esses 2. Então, para a gente não estar carregando muita coisa, x vezes 1 é x igual a 81,5 vezes 27. Não é isso? A gente finaliza só nisso aí mesmo. Então, isso dá 2.000
e 200. Isso dá a letra A como resposta. Questão 23, ó. Para combater a violência em uma cidade, a administração pública aumentou o patrulhamento nas ruas. Um garoto estudioso percebeu que na rua em que morava passavam 3 patrulhas distintas. Esse camarada era estudioso, com certeza era do êxito. A primeira passava a cada 20 minutos, a segunda passava a cada 30 minutos e a terceira passava a cada 45 minutos. E as 3 patrulhas passavam juntas na rua do garoto às 19 horas. Elas passarão, passarão. Isso é uma questão de MMC. Então eu quero adivinhar o futuro, né? Elas vão passar novamente juntas de que horas? MMC. Então, o que é que nós temos aqui? O tempo da primeira, 20, o tempo da segunda e o tempo da terceira patrulha. Vamos simplesmente tirar o MMC disso aqui. Então, por 2, metade dá 10, aqui dá 15, 45, por 2, metade de 10 é 5, 15 fica quieto, 45, não dá mais por 2, mas já por 3, 15 por 3 é 5, 45 por 3 é 15, ainda dá por 3, porque 15 é múltiplo, então 5, 5, 15 por 3 é 5, e aí a gente fecha aqui com 5, né? Dá 1 e dá 1. Então, na verdade, isso vai ficar aqui, ó. 5 vezes 3 é 15. 15 vezes 3 é 45. 45 eu dobro, dá 90 e aqui dá 180. Ou seja, 180, a multiplicação lá no nosso MMC dá 180 minutos. E aí, se eu separar de 60 em 60, ó, eu vejo que isso vai dar 3 horas, né? Então, 60 minutos, mais 60 minutos, mais 60 minutos. Ou seja, isso aqui é equivalente a 3 horas, ó. Certo? E aí, se eles... Olha para cá, ó. Se eles saíram juntos, eles estavam juntos às 19 horas... E aí eles irão se reencontrar novamente, irão estar juntos depois de 3 horas, então 19 mais 3, isso dá 22 horas, né? Ou seja, às 10 horas da noite, certo? Eles vão se reencontrar, irão estar juntos, letra C como resposta. Questão 24, questão bem legal mesmo, bem tranquila, pelo menos essa daqui. Para realizar uma pesquisa, diz a questão, sobre o índice de violência em uma comunidade, os pesquisadores utilizaram canetas igual a dessa figura 1. Observando as medidas indicadas, é correto afirmar que o comprimento da caneta utilizada pelos pesquisadores é igual a quanto? Então tá aqui, ó, tamanho do bocal, tamanho da caneta. E aí é interessante quando ele fala tamanho total, tá? Então é caneta com bocal, certo? Não é só a caneta. Só que eles querem em milímetros, certo? Se você lembrar lá da escala, ó, metro, decímetro, centímetro, milímetro. E aí onde é que nós estamos aqui, ó? Todo mundo lá está em centímetro. Então, ó, nós estamos aqui e queremos transformar para milímetros. Na verdade, a gente multiplica só por 10, né? Então, 4,3 centímetros multiplicado por 10, ele se transforma em milímetros. 10,5 centímetros, quando eu multiplico por 10, né, porque eu estou andando uma casa para a direita, vai ficar 105 milímetros. E aí eu vou somar tudo isso, né, porque eu quero o tamanho do bocal com a caneta como um todo. Né? E aí quando eu somar 3 com 5 dá 8, 4 com 0 dá 4 e 1. 108
48 milímetros, letra B de bola. Questão 24, ó, para combater o crime organizado, uma equipe da PM viajou por 2 horas de uma cidade do interior do RN até Natal, sem fazer nenhuma parada. Então, eles não pararam praticamente em canto algum, né? Foram direto mesmo. Se a velocidade média desenvolvida pelo veículo foi de 65 km por hora, o percurso desse grupo de sua cidade até a capital Potiguar foi de quantos quilômetros? E aí tá aí as opções. Então, o que é que nós temos aqui, ó? Primeiramente, percebe o seguinte, ó, essa velocidade que ele nos deu é 65 km em 1 hora, ou seja, cada hora ele anda 65 km a cada 1 hora. É isso que a velocidade nos informa. É isso? Então, ó, se eles passaram o tempo aí, ó, 2 horas, o que foi que ele passou? 2 horas e 30 minutos. Essas horas a gente tem que expressar ela apenas em horas, tá? Então, expressando em horas vai ficar 2,5 horas, né? 0,5 é 30 minutos, né? Então, 2 horas e meia. 2 horas e meia, deixa eu consertar aqui. 2 horas e meia, ele de fato vai percorrer quantos quilômetros? X vezes 1 é o próprio X, então 65 vezes 2,5. E aí isso é de boa, né? Quando você multiplicar, isso vai dar 162,5 quilômetros. Isso tá onde? Letra B de bola. Isso. E aí, questão 25, ó. Tivemos de hoje 24, não foi? Foi sim. Foi. Questão 25. Apenas de interpretação desse gráfico. E ela diz o seguinte, ó. Suponha que um grupo de pessoas que estavam assistindo a programação cultural foi escolhido ao acaso para responder uma entrevista sobre a violência urbana, conforme a tabela 1. Tá aí os entrevistados, homens e mulheres, menores de 18 anos e maiores de 18 anos e suas respectivas quantidades. Segundo esses dados, dentre as pessoas entrevistadas é correto afirmar que, e aí para a gente afirmar esse tipo de coisa, a gente vai ter que analisar, mas vamos analisar conforme o texto. Então, letra A, as opções na verdade, né? O número de mulheres entrevistadas era menor do que o total de homens entrevistados. Vamos ver. Então, o que é que a gente tem aqui, ó? Que é isso aqui, meu Deus? O que é que nós temos aqui, ó? Que número de homens, o número de mulheres entrevistadas era menor do que o total de homens entrevistados. Número de mulheres, o total aqui, ó. 31 mais 21 dá 50. E 2 mulheres, homens, 58, não é isso? Quando nós somarmos. O número de mulheres entrevistadas era menor do que o total de homens entrevistados. Certíssimo. Se você sair analisando as outras alternativas, você não vai encontrar coerência entre ela e o gráfico. A tabela, na verdade. 26. Por estar desempregado e não querer entrar na marginalidade, Pedro fez um bico como guardador de carros. Em uma rua próxima à Praça Augusto Severo, na Ribeira, foram estacionados um total aqui, ó, de 72 veículos, entre carros e motos. Se o número de carros era igual a 3/4 do número de motos, 3/4 do número de motos, então o número de motos é igual a quanto? Então vamos que vamos aqui, ó. Isso vai dar um pequeno sistema de equação, tá? Eu não vou fazer por opções,
Dá para fazer também, tá? Se fique claro. Bem provável que alguns de vocês fizeram assim. Mas vamos testar aqui, vamos fazer pela primeira vez pelo sistema de Y e moto. Pronto. Tá? Um sistemazinho de equação, tá? Então, X são os carros, Y são as motos. Então, o que é que a gente sabe aqui nessa história? Que o número de carros mais o número de motos dá um total de 42 veículos, não é isso? Nós sabemos também que o número de carros é igual a 3/4 do número de motos. Foi isso que o texto falou? A gente só colocou em linguagem algébrica, tá? Só isso. E aí já está pronto, ó. Qual é o valor de x? O valor de x é 3/4 de y. Então vamos trabalhar aqui nessa primeira equação, ó. Quem é x? X é 3/4 de y mais y igual a 42. Lembrando que y é moto, tá? E aí a gente está procurando o número de motos. Fazendo aqui, ó, meio pelos extremos, tá? Eu multiplico aqui, aqui, o de baixo pelo de baixo, meio pelos extremos, tá? Ô bagunça ficou. Então, 4 vezes 1 aqui, ó, dá 4. 4. E aí, meio pelos extremos. 3y vezes 1 é 3y. 3y mais 4 vezes y é 4y. Igual a 42. Ok. Só baixar aqui, pronto. E agora sim, ó, fazer meio pelos extremos novamente. Então, 3y mais 4y é 7y. 4 vezes 42 é 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 4 é 16. 168. Então, y é igual a 168 dividido por 7. Isso dá igual a 24. Ou seja, tem aí 24 motos, que é o que a gente está procurando, né? Então, resposta letra D de Deus. Certo? Finalizou aqui, finalizou. Essa lâmina. Próxima. Questão 27 e 28 é baseado nesse texto aí. Então, leio o trecho abaixo para responder a questão 27 e 28. Como comparação, o salário mínimo necessário calculado pelo diesel deveria ser de 3.674, quase 2 vezes mais que a renda média dos ocupados e quase 4 vezes o salário mínimo nacional, que é de 954. Ou seja, somos uma nação de salário muito baixo. Questão 27. Para que o salário mínimo nacional atinja o valor mínimo necessário, calculado pelo diesel, pelo DIEESE, necessitaria de um reajuste percentual aproximadamente igual a quanto? E aí o que é que nós temos? Nós temos que R$ 954, isso corresponde a o 100%, né? Ele não sofreu reajuste nenhum ainda, tá? E aí quando ele sobe aqui para 3.674, isso irá corresponder a quantos por cento? Meio pelos extremos, vou mudar a cor aqui, 954x é igual, multiplicar já de uma vez, 3.674 vezes 100 é 3.674,00, ou seja, 367.400. 367.400 dividido por 954. E aí quando você trabalhar nessa divisão, isso vai dar aproximadamente, tá?
385, ou seja, 385%. Então, o que é que está acontecendo aqui? Não é letra A, tá? Quem marcou, perdeu a questão. O que é que está acontecendo? Ó? O reajuste percentual, ou seja, estava em 100% e foi para 385%, ou seja, aumentou 285%, não é? Quando a gente pegar o quanto chegou e de onde saiu, ó, menos 100%, e dá isso aqui, ó, que é a nossa resposta. Agora sim está certo. Isso aqui é um 5. Isso nos dá a letra B de bola. Ainda, baseado lá naquela informação do texto, tá? Vamos ver a questão 28 aqui. A questão 28 diz assim, ó, Joaquim, um jovem estudante que mora na periferia de Mossoró, trabalha sem carteira assinada em uma loja e recebe exatamente um salário mínimo mensal, ou seja, ele recebe 954, tá? Fique claro aqui. Sem nenhum desconto. Em um certo mês ele usou, ó, 2/3, aliás, 1/3 de seu salário para ajudar seu pai a pagar o aluguel na casa onde eles moram. Depois ele foi lá, ó, pegou lá 3/4 do que restou, depois que ele tirou o dinheiro para ajudar o pai. Aqui foi para pagar a prestação da moto, R$ 75 foram reservados para pagar a fatura do cartão de crédito. Gasta bem pouquinho no cartão. Após realizar esses pagamentos, ele ainda ficou com quanto? Então vamos aqui, ó. Vamos aqui. Então ele gastou 1/3 aqui, ó. Então ele recebeu 954, 1/3, mesma coisa dividir por 3, né? Quando nós dividimos isso aí vai dar R$ 318, ou seja, ele gastou R$ 318 para ajudar lá o pai, certo? E aí, o que foi que restou aqui? Restou ainda, ó, 954 menos aquilo que ele deu para ajudar o pai. Não foi isso? Isso dá R$ 636. Pronto, até então ele está com esse valor em mãos. Desse valor, ele vai tirar 3/4, que é para pagar a moto, tá? Para pagar a moto. Então, 3/4 do que ainda ele tinha em mão, que era R$ 636. Isso vai ficar 3 vezes 636 dividido por 4 dá 159. E a multiplicação disso aí dá 477. Ou seja, ele paga da moto aqui R$ 477. E aí restou aqui para ele, ó. Esse resto aqui não é aquele resto que a gente está procurando lá no final, tá? É o que vai sobrando depois que ele vai pagando a moto, ajudando o pai. Então, ele tinha 636 e aí tirou para a moto 477, não foi? Isso fica R$ 159. Beleza, e aí ele estava com esses R$ 159, só que ele vai tirar ainda, ó, R$ 75, que é para deixar para a fatura do cartão. Então, no final das contas, ele tem 159, tira R$ 75, ele vai ficar com R$ 84. Questão fácil, pouco trabalhosa, mas muito boa para a gente achar a resposta. Letra C. Questão 29 e 30 é baseado no texto, né? As questões 29, 30 e 31 serão respondidas de acordo com o enunciado das figuras a seguir. Então vamos lá, procurar. Tá aí as figuras, muito boa, muito camaradas. As figuras 1 e 2 representam plantas baixas de 2 salas de uma ONG que promove a inserção social como forma de combater a violência. Com suas respectivas medidas internas. Considere que
As duas paredes adjacentes quaisquer incidem uma na outra perpendicularmente. Ou seja, esses camaradas aqui, na verdade, o que ele quer dizer com essa frase aí bem bonita no final, é que esses ângulos aqui são ângulos de 90 graus, tá? Não tem outro ângulo aí se não for esse. Beleza, são quinas de parede. Aquilo que a gente já conhece em casa. De casa. Então, questão 29, ó. Eu vou ter que ir só por precaução aqui. E não pesca a figura. Então vamos ficar indo e voltando. Questão 29. A área total da sala representada na figura 1 é de quanto? Então queremos saber simplesmente a área, tá? E aí, ó, vamos fazer aqui uma decomposição de figuras, tá? Ó, pensa comigo aqui, ó. Eu posso calcular isso aqui, ó. Posso calcular aqui a área 1, que é esse tipo de coisa aqui, ó. Não é isso? E depois calcular aqui a área 2. Perceba que eu tenho dois retângulos, né? Ó, e essa área 2 aqui, ó. Certo? Então temos dois retângulos aí. Ficou bem bagunçado. Deixa eu dar uma enxugada aqui. Pronto. Tá aqui a área 2. Vamos aqui calcular a área 1, tá? A área 1, o que é que eu tenho aqui? Comprimento vezes altura, tá? Então olha para cá, ó. Qual é o comprimento, a largura desse retângulo aqui, ó? É 3,5, não é? Então, 3,5 vezes... Ó a altura dele aqui, ó. Tá aqui, ó. 5,5. 5,5. Todo mundo tá em metro, tá? Então, não precisa se preocupar com história de conversão. Tá? Dá demais para a gente fazer desse jeito tranquilo, né? Beleza, então 3,55 e aí é só uma prática de multiplicação de números com vírgula, né? Só isso. Deixa eu ver aqui. Isso vai nos dar... Eita, a gente vai ter que ir pro braço mesmo, né? Isso vai dar 66 já. Isso vai dar meia... Não, mentira. Vamos pro braço mesmo. Então, 3,5, 5 vezes 5 é 25. Vamos perder tempo, mas vamos fazer isso. Dá 15, com 2 que subiu é 17. E ali, 5 vezes 5 novamente é 25. Subiu 2, 15, 17. 5. 5 com 7 com 5 é 12. Veio 1, né? E aí 7, 8, 9 e aqui 19,25. Ok. São duas casas decimais, uma casa em cima, uma embaixo, aí fica com duas decimais. 19,25. Área 1. A área 2, ó. Vamos calcular aqui, vai dar certo. O que é que nós temos, ó? A largura 6 metros vezes a altura, ó. Olha aqui, ó, a altura. Então, como se fosse o comprimento, né? 11 metros. Agora sim. Isso vai dar 66 metros quadrados, tá? Metro quadrado. Então, na verdade, a área total dessa figura é a soma disso aí. Tá? 19,25 somado com 66. Isso dá 85,25 metros quadrados. Isso dá a letra A como resposta. A 30 aqui, ó. A expressão na forma fatorada que define a área da figura 2 é igual a quanto? Então, o que é que nós temos aqui, ó? Vamos usar o mesmo sistema, tá? Ó, vamos cortar essa figura aqui. Então, nós temos isso aqui e nós temos essa outra área aqui, tá? Área 1 e área 2. Eu vou fazer aqui, tá? A
a área disso aí. Área 1. O que é que nós temos aqui, ó? X, X, X. 3x, não é? X mais X mais X é 3x, ou seja, a área 1 aqui, ó, é 3x vezes aqui, ó, a largura, que é x também. Então, a área disso aí, ó, dessa figura 1, será 3x ao quadrado. Nessa outra figura aqui, ó, a área 2, tô chamando de A2, será igual a, aqui a altura, ó, 10 metros. E esse tamanho aqui, ó, é esse daqui, que é esse daqui, ou seja, é x. Aqui tem um tamanho x. É isso, ó. Esse tamanho é esse, que é esse. Então, será 10 vezes x, certo? 10 vezes x é 10x. Quando eu somar tudo isso aí, ó, vai nos dar 3x quadrado mais 10x. E aí, só ajeitando isso aqui para se adequar à resposta, x vezes 3x mais 10. Se você fizer a distributiva aqui, ó, você vai voltar para essa parte de cima, né? E aí, deixa eu ver aí, isso será na verdade quem? Letra C de Cristo. Tá aqui. Vamos colocar de vermelho. Letra C de Cristo, questão quanto? 30. Show. Vamos lá pegar 31. Para que a área do retângulo ABEF da figura 2 seja igual, ou seja, a área, tá? Comprimento vezes largura. Para que essa área seja de 48 metros quadrados, o valor de x deve ser quanto? Para que a área do retângulo da figura seja igual a 48, o valor lá de x será igual a quanto? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessa figura, tá? E aí o que é que nós temos ali? 3x é igual a 48. Sim, tá aqui, ó. A, B, E, F. Ou seja, a figura que ele tá falando aqui é isso aqui, ó, tá? É só isso aqui. Então, qual é o valor de x aí para que essa área dê igual a 48? Certo? Então, o que é que nós temos aqui, ó? Que comprimento, ou seja, 3x vezes x tem que dar igual a 48. Não é isso que a gente quer? Então, 3x, que é o comprimento, vezes x, né, que é a largura, isso tem que dar igual a 48. Só voltando lá, ó. Comprimento, largura, tá? Tem que ficar assim, indo e voltando. Então, 3x quadrado é igual a 48. E aí, x quadrado é igual a 48 sobre 3. 48 sobre 3 é igual a 16. E aí, a raiz de 16 a gente conhece, né? Que é 4 metros. Ou seja, o valor de x tem que ser igual a 4 metros. Opa, que é isso? Acabou aqui. Próxima lâmina. Questão 3.2 e 3.3. Vamos basear nesse texto de novo, tá? Na verdade, nessa tabelazinha. Então, deixa eu ver aqui. Não tem jeito desse vídeo ficar curto, hein? Ficar grande igual o outro. Vamos lá. Uma sorveteria colocou 12 produtos em promoção de acordo com o cartaz aí abaixo. Então, sorvete simples, R$ 2,50, sorvete com cobertura, R$ 3,00. Considerando aqui na questão 2, ó, considerando x a quantidade vendida de sorvete simples e y a quantidade de sorvete com cobertura, a expressão que representa o total arrecadado pela sorveteria é igual a quanto? Então, ó, o que é que a gente tem? A gente sabe isso aqui, ó, que os sorvetes x é a quantidade de sorvete simples, certo? E y é a quantidade de sorvete com cobertura.
Ou seja, bem simples aqui, ó. Então, eu vendi aqui, ó, X quantidades de sorvete simples, ou seja, quanto é que custa um? Custa R$ 2,50 mais aquilo que foi vendido de sorvete com cobertura, ou seja, Y. Qual o valor dele? R$ 3. Pronto. Matou a charada. Bem simples. Precisa a gente consertar alguma coisa aí? Precisa não. Então, da letra D de Deus. Certo? Bem direta mesmo. 3, 3, 2. Isso. 3, 3 é agora. A sorveteria arrecadou um determinado... A sorveteria arrecadou em determinado dia R$ 34. Bem pouquinho. Com a venda de dos 2 produtos em promoção. Nesse dia foram vendidos 4 sorvetes simples. Nesse dia foram vendidos 4 sorvetes simples. E quantos sorvetes com cobertura? Ficou colado ali o nome, né? E quantos sorvetes com cobertura? 10, 9, 7 ou 8. Aí vamos ver aqui. 4 sorvetes simples. A gente pode ver aqui, ó, que 4 sorvetes simples. Um custa R$ 2,50, né? Então, 2,50 vezes 4, isso dá R$ 10. Certo? E aí, ó, ele arrecadou R$ 34 na verdade, né? Então, ó, tirando os R$ 10 ali, ele ficou com R$ 24, ó. Tirei os R$ 10 de sorvete simples, R$ 24 é a venda do sorvete com cobertura. Opa, cobertura. Ok, e aí o sorvete de cobertura custa quanto? Custa R$ 3, né? Então, é só fazer a divisão, ó, do que foi vendido pela quantidade que custa o sorvete. Isso dá 8 sorvetes. Tá? Letra D de Deus. Deixa eu ver aqui. A razão entre os sorvetes simples, bem tranquila, tá? A razão entre os sorvetes simples simples e o sorvete com cobertura vendido nesse dia, ou seja, que apurou os R$ 24, foi igual a quanto? Então a gente tem que ver aqui, ó, simples, isso dá 4, porque foi vendido 4 simples e 8 de cobertura, né, que a gente descobriu agora. Simplificando isso dá meio, é 0,5, tá? Mas aí, como está em fração, letra C de Cristo. Questão 35, ó. Eita, nós, é tudo baseado aqui, ó. 35, 36 e 37. Vamos que vamos. João possui um terreno no formato de um triângulo retângulo. Tá aqui o triângulo, tá? Triângulo retângulo. Tem que vir logo na mente quem? Pitágoras, tá? Cujas medidas dos lados estão de acordo com a figura ao lado. Tá aí ela bem bonitinha. A área do terreno de João é utilizada do seguinte modo, ó. 15% aqui, ó, para o cultivo de soja, 32% para pastagem, 32% para cultivo de árvores frutíferas e o restante, pessoal, o restante para outras finalidades. Então, vamos aqui, ó. A área do terreno de João ocupada pela soja aqui, ó, pelo cultivo de soja em hectares é igual a quanto? E aí ele te dá uma dica, tá? Fica até claro aqui, ó. A prova do IF não vai te dar esse tipo de coisa, tá? 1 hectare é 10.000 metros quadrados. A gente vai ter que usar isso no finalzinho. Mas cola isso aí na porta do teu guarda-roupa. Você tem que saber disso. Então, a área desse terreno aqui, ó, é um triângulo retângulo. Você lembra lá, né? Como é que a gente calcula a área de um triângulo? A área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, essa área será... Quem é a base aqui, ó? 400 vezes a altura, que é 300, dividido por 2. 400 por 2 é 200, vezes 300,
2 vezes 3 é 6. E aí, isso dá 60 mil metros quadrados, tá? Então, a área total aí é 60 mil metros quadrados. Só que o texto nos diz que para o cultivo de soja aqui, ó, são 15% dessa área total, né? Então, vamos descobrir aqui para o cultivo de soja, ele só utiliza 15% dos 60 mil metros quadrados. Então, 15% de 60 mil, olha que conta linda. E aí eu corto esses dois zeros com esses dois zeros, irá ficar 15 vezes, vezes 600, né? Isso, fica muito legal. Então, isso vai dar 9 mil metros quadrados, tá? E aí, 9 mil metros quadrados, beleza. Ele não quer a área do cultivo em metro quadrado, ele quer em hectare. Então, a gente vai ter que transformar isso aqui, sabendo disso aqui, ó, uma regra de 3 simples, tá? 1 hectare é 10 mil metros quadrados, então 9 mil metros quadrados vai ser quantos hectares? Na verdade, você vai recair nisso aqui, ó, 9 mil dividido por 10 mil metros quadrados. Esses 3 zeros vai embora com isso dá 0,9 hectare. Não dá nem 1 hectare, isso dá a letra A de amor. A de aprovação, ficou mais bonito. Aqui foi questão 36. A área do terreno de João disponível para outras finalidades é igual a quanto? E aí, vamos voltar aqui no texto, ó. O que é que a gente tem aqui? Eu vou riscar aqui embaixo, tá? Depois eu apago. O que é que a gente tem aqui, ó? Que ele tem 32% para pastagem, mais 32% para cultivo de hortaliças, para cultivo de árvores frutíferas, mais 15% para a soja, né? E tudo isso e mais uma quantidade, ou seja, o que sobra, o restante para outras finalidades. Tudo isso tem que dar igual a 100, né? Se a gente somar só esses aqui, ó, isso vai dar quanto? 2, 4, 9, e aí 3, 6, 7, 79%. Ou seja, pessoal, para as outras finalidades, na verdade, é 21%, porque tudo aqui tem que dar 100, né? Então, outras finalidades aqui, ó, a gente já sabe que corresponde a 21%, tá? Agora vamos lá para a questão. Então, sabendo que as outras finalidades, vou anotar aqui, corresponde a 21%, certo? Daquela área total, a gente simplesmente vai calcular, ó, quanto é 21% da área total, que é 60 mil, não é isso? Foi 60 mil que a gente... Foi, não foi? Foi. E aí, corta esse cara... Epa, tá faltando zero aqui. Esse cara com esse cara. Irá ficar 21 vezes 600, isso dá 12.600 metros quadrados. Onde tá, meu Deus? 12.600. Letra A, tá aqui. Quase que erra a opção. E aí, 37. Estamos chegando, tá? No lado X do terreno, ou seja, você vê lá que é um triângulo retângulo, tá? No lado X do terreno, João pretende construir um muro. Se para cada metro de muro, João precisa de 35 tijolos, para construir todo o muro, João terá que comprar no mínimo quantos tijolos? Então a gente vai jogar um teoremazinho de Pitágoras aqui. E aí aquele valor que está lá em aberto, que é x, é a nossa hipotenusa. Um cateto aqui é 300 quadrado, mais o outro cateto que é 400 ao quadrado. Isso vai nos dar, deixa eu ver, 300 vezes 300 é igual a 90 mil, mais 400 ao quadrado dá 160 mil. Então x ao quadrado é igual a 250 mil, que é a soma de 90 mil mais 16 mil. Então x quadrado é igual... Epa,
x quadrado não. Deixa eu colocar aqui. Então, eu posso tirar a raiz aqui de 250 mil, que dá igual a 500 metros. Ou seja, o lado lá do muro tem 500 metros, certo? E aí, o que é que a gente sabe? Que a cada metro ele vai colocar 35 tijolos. Se em cada metro 35 tijolos eu tenho 500 metros, 35 vezes 500. Isso dá igual a 17.500. Isso dá letra tijolos, tá? Letra C de Cristo. E aí, nossa questão 38, vem que vem aqui nela, ó. Após estudos sobre os benefícios ou não da produção de alimentos transgênicos, foi feita uma pesquisa entre os estudantes de uma escola para saber a opinião deles a respeito do assunto. O quadro abaixo mostra o resultado obtido na consulta. O percentual de alunos da escola que é contra a produção de alimentos transgênicos é de aproximadamente quanto? Então tá aqui, ó, pessoal a favor, pessoal contra. A gente quer essa galerinha aqui, ó, 240 indivíduos, não é isso? E aí quando a gente precisa de somar aqui, né, porque a gente tem que saber a quantidade de pessoas, ele não diz ali. A gente tem que saber a quantidade de pessoas envolvidas aqui nessa pesquisa, tá? Quando você somar, isso vai dar 710. Então, o que é que a gente sabe aqui nessa história? Que 710 é 100% do pessoal, tá? Dos entrevistados lá. E aí a gente quer saber a galerinha que foi o pessoal que foi contra, que são 240. Isso vai corresponder a quantos por cento? Não sei. Corta esse zero com esse zero. Então, 71x igual a 24 vezes 100 dá 12.400. Então, x é igual a 2.400 dividido por 71. Dá para você fazer 2.400 por 70, tá? Corta e corta. Você já vai ver de cara essa aproximação que vai dar isso aqui, ó. 3,8%. Aproximadamente letra B de bola como nossa resposta. Tem mais alguém aqui? Tem não, tá na outra folhinha, tá sim. Questão, penúltima questão, questão 39, diz assim, ó. Em tempos de crise e desemprego, os aumentos sucessivos na conta de energia vêm penalizando os brasileiros. O consumo mensal de energia elétrica na casa de Luiz é aproximadamente de 140 kWh, sabendo que 15% desse consumo corresponde à geladeira e do freezer. Ela decidiu substituir esses dois eletrodomésticos por outros que gastam 20% menos desses dois que ela possuía. Sabendo que o quilowatt-hora custa aqui R$ 1,50, após a troca da geladeira e do freezer, a nova conta de energia passou a ser de quanto? Ou seja, quanto é que vai vir de energia agora? Não sei. Então, ó, o que é que a gente tem aqui? O consumo dela é 140 kWh. E aí a gente sabe que 1 kW é 1,50. Então, ó, o valor em real que vinha é 140 vezes 1,50. Vou isentar o zero porque não influencia em nada. Isso dá R$210. Ou seja, a energia dela está vindo aqui R$210. Sabendo que 15% aqui desse consumo era daqueles dois objetos, da geladeira e do freezer antigo, tá? E aí esse novo ele vai consumir aqui exatamente 20% menos do que estava consumindo aquele outro. Então aquele outro, ó, aqueles dois outros, o que é que ele estava consumindo? Ele estava consumindo aqui, ó, 15% de todo esse dinheiro aqui. Não é isso? Então deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer. Sim. Então 15%, vamos ver o consumo dele, tá? 15%
desses R$ 210 era dos dois freezers, tá? E aí a gente vai descobrir quanto em real, tá? Vamos trabalhar no real aqui que é melhor. Então, corta esse cara com esse cara. Deixa eu ver aqui. 15 vezes 21 é 315 dividido por 10 dá 31,50. Ok. Reais, tá? Então ele estava consumindo aqui, ó, o freezer e a geladeira R$ 31,50. Tá? Isso aí era a parcela deles dois. Só que aí houve uma subtração. Em cima desse valor aqui, ó, houve uma redução de 20%. Ou seja, 20%, vou descobrir quanto é 20% desse valor aí de R$ 31,50. Corta esse cara com esse cara. E aqui vai dar 62. Opa, dá 63. E aqui é 0 dividido por 10. Isso dá 6,50. Ou seja, houve uma redução aí, ó, quando ela mudou o freezer, houve uma redução aqui de R$ 6,50. Ou seja, ela pagava aqui 210 e passou a pagar menos 6,30. Então, na verdade, ela está pagando agora R$ 203,70. Tá aqui. Isso dá alternativa quem? A como resposta. E aí, última questão para a gente fechar isso aqui. Quase uma hora de resolução, hein? O salão de refeições, isso aqui é tranquilo, mas o salão de refeições de um restaurante que emprega de forma legal 3 refugiados venezuelanos que afirma que tinha, na verdade, 6 metros de largura e 8 de comprimento. Está passando por uma reforma e vai ter sua largura ampliada, ó, vai crescer, né, de modo a formar um quadrado. Ou seja, a formar quadrada. Ou seja, vai formar, é um retângulo, vai formar um quadrado. O valor desse crescimento será igual a quanto? Então, vem comigo aqui, ó. Tá aqui esse negócio, tá? Ele mede 8 por 6 e aí ele vai crescer, cara, de forma que essa área aqui, ó, que isso aqui vire uma área quadrada. Ou seja, eu quero crescer de modo que isso vire um quadrado. Ora, se aqui é 8, vai permanecer, o outro tem que ser 8 também. Então, eu tenho que adicionar aqui, ó, mais 2 metros. Letra B de bola. E aí a gente fecha a resolução de todas as questões, tá certo? Então é isso, pessoal, a gente se vê nas próximas. Lembrando que a gente teve até um pico de internet aqui em casa, né? Infelizmente a gente não pôde ter a aula por completo de matemática básica, mas eu espero por vocês segunda-feira que vem, tá certo? Fique com Deus, estude bem muito, foco, que vocês vão estar muito bem preparados daqui para o dia da prova, se Deus quiser. Tchauzinho.